Apresentar agora uma guia. Bem, então vamos lá, né? Aqui está o tópico 8, arte japonesa e vasos gregos antigos, né? Um texto curtinho. Então vamos lá direto já aqui nas imagens. Vamos aqui à arte japonesa. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Ó, isso daqui, não sei se você já viram essa imagem em algum lugar. Essa onda é uma onda enorme que está pegando aqui um barco, aqui tem outro barco. Essa é uma das imagens mais reproduzidas no mundo. Isso é uma gravura de Okuzai. Okuzai ele é do século XVIII, né? A gravura vai se desenvolver muito na xilogravura, né? Tem a xilogravura, tem a gravura em metal, que tem muitas técnicas. Essa gravura em metal só se desenvolve na Europa a partir do Renascimento. Está intimamente ligada à invenção da imprensa, ao livro impresso. E depois também tem a litogravura, que é a gravura em pedra, que vai ser uma invenção já do século XVIII, que vai ser muito importante para a arte do cartaz, para a programação visual. Hoje, tanto xilo, quanto lito, quanto gravura em metal, isso já virou, vamos dizer, apenas obra de arte. Não se usa mais para coisas práticas. Então, porque elas tinham, né, a gravura, ela tinha uma função prática, os primeiros rótulos, né, as primeiras propaganda, diferenciação dos produtos, né? Isso surge antes da indústria com máquinas, né? Já no tempo da manufatura. Bem, isso daqui é o Okuzai, né? É a visão bidimensional que possibilita dar a sensação do tridimensional. Assim, né, você se lembra aí do Giotto, na arte gótica, né? Na arte gótica você tem o bidimensional, ele chega lá no tridimensional. É porque a imagem é concebida como uma ideia. Uma ideia que você pode escrever, ou falar, ou dizer. Que a ideia é exatamente isso. A palavra ideia, ela foi inventada para dizer isso. É a palavra. É o nome. Né? A imagem, ela é sempre uma expressão da ideia. Né? E o artista, a função é ele passar uma ideia que a ideia é a ideia da tempestade no ar, né? Lá no fundo tem uma montanha coberta de neve, que é o Monte Fuji, que é a montanha mais importante, e é toda uma série que o Okuzai fez sobre o Monte Fuji. Então, cada imagem é como contar uma história, é uma ideia, né, que relacionada com o Monte Fuji. Né? E é uma coisa, vamos dizer, extraordinária, porque aqui é o ilusionismo. Você tem, não é, o ilusionismo, como é o ilusionismo, digamos, em geral. Não é o ilusionismo científico que vai aparecer, o ilusionismo com base científica,
com a perspectiva científica que vai surgir já com o Renascimento, né? Mas aqui é o ilusionismo em que entra a perspectiva com os meios que o artista, pensando bidimensionalmente, ele tem, né? Então, vamos entender primeiro o que significa a perspectiva. É aquilo, a percepção que o que está longe, mais acima, né, acima do olho, acima do pé, para cima, aquilo é menor e mais distante. E o que está perto, próximo, que é próximo do meu pé, não é? Aquilo é maior, né? É mais claro, está perto e é maior, né? Então, repare aqui, né? A parte de baixo aqui do quadro é o que está perto do pé. Então, as coisas são maiores, inclusive naturalmente. Você olha essa forma aqui e a outra lá, como essa daqui está na frente, aquela aqui está lá atrás, eu vejo isso daqui como que pode ser uma coisa grande, distante, né? E aqui uma coisa próxima, uma onda próxima, né? Isso já está na arte chinesa, está na arte japonesa, porque para eles era muito importante a ideia, né, da paisagem. E uma coisa também importante na cultura chinesa e japonesa é que o escritor e o gravador são a mesma figura. A escrita chinesa é com pincel, né? O desenho chinês e japonês é com pincel, né? Então, por exemplo, né, isso daqui é um desenho com pincel. É um desenho que vai dar uma ideia, né, de profundidade. Como isso daqui dá ideia de planta, né, de árvore. Né? É claro, isso daqui você só pode fazer com pincel. O pincel é essencialmente mancha, né? Enquanto a pena, e aí vamos falar de pena, porque só no século XX é que vai se substituir as penas de animal, né? Nós, no século XIX, já tem as penas que são feitas de metal, mas imitando peno de pássaro, né? Então, na visão 2D, aparece a questão dos 3D e de formas diferentes. Isso é realizado tanto na cultura grega antiga, na cultura greco-romana, que é a cultura grega do tempo dos romanos, como também na cultura chinesa, japonesa, né? Então aqui, mas repare como é que isso daqui é criado. Isso daqui não tem uma teoria da visão 3D, do espaço, né? Não tem uma teoria lá da linha do horizonte, de ponto de fuga, que só vai ser criado por Brunelleschi no século XVI. Século XVI, não, século XV, lá em 1400 e tanto, que aí vai mudar. Mas então aqui a gente tem, né, e é uma coisa importante, né, na visão 2D, isso continua sendo é a linha, né, a definição das coisas pela linha, a linha de contorno, é um desenho linear. É um desenho linear e as cores elas são simbólicas. É para simbolizar e representar. Quer dizer assim, a gente entende que isso daqui, por exemplo, né, aqui tem o verde. Isso é para simbolizar o verde jardim, né? A terra plantada, né? O jardim, um gramado, né? Como aqui o rosa, o azul vai representar água, né? Aqui o amarelo, então é a cor do representando, mas não é uma experiência visual, né? E como é que é? Isso daqui
a forma desenhada e depois a cor vem e complementa, né? Simbolizando. E, aliás, é isso que possibilita na gravura. A gravura, a xilogravura, né? Primeiro ela é feita a forma, que são as linhas, e depois vem imitando a pintura em aquarela, a pintura muito simples, né? Vem outras chapas. É incrível o que se pode fazer com xilogravura, e que os chineses e os japoneses já fizeram e fazem. Inclusive, né? Isso daqui é outra do Okuzai, é uma xilogravura, né? Então, isso daqui são várias tábuas de madeira que são feitas. Como é que é construído aqui esse espaço? Como é que está? Né? É pelas linhas, né? Pelo contorno. Então, o espaço e o que está próximo, o que está mais embaixo está mais próximo. Então, como isso está mais embaixo, mais perto do nosso pé, né? Porque isso tudo, o cérebro é um computador, é um supercomputador, né? Ele está pegando as 1.600, está avaliando, ele está avaliando imediatamente isso daqui. Está perto e aquilo que está mais distante, é lógico. Né? Aí, então, pela forma, não é? A gente tem a ideia de que isso daqui eles estão escalando alguma coisa. Aí você vê aqui, pela forma, você tem os íconezinhos, né? Que você reconhece. Conforme o tamanho, né? Você vê que eles estão lá próximos aqui, mas eles são visíveis, aqui já não seria, né? Esse daqui já é um outro ícone, já são outras figuras, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. O naturalismo é muito limitado, a cor é muito limitada, mas passa perfeitamente a ideia tridimensional, né? Aqui as pessoas caminhando, subindo, e lá no fundo, que é o grande tema, que é o Monte Fuji. Né? E com pouquíssimas cores, praticamente aqui um vermelho, marrom, né? O preto, um verde, um pouquinho de amarelo, né? O branco, que é o do próprio papel. Né? A gente tem a perfeita ideia. Mas isso aí não é. É assim que é. Se eu for lá, eu vou ver isso. Né? Não é uma imagem 3D. Não é o ilusionismo que esse ilusionismo que vai surgir na Renascença. Que você, é como se eu estivesse vendo, eu estivesse diante de uma janela, isso daqui, né, os contornos, o retângulo, fosse uma janela, que ali eu vejo. Não. Né? É uma representação, no plano, é 2D, do 3D. É o uso, né, a visão bidimensional. Isso é muito importante, porque isso continua muito atual, né, para a criação de ilustração, de propaganda, ilustração de livro, as artes gráficas em geral. Né? Aqui já é uma pintura em seda. Deixa eu diminuir aqui. É uma pintura em seda, né? Em que a gente tem uma maravilhosa representação, né, de um espaço 3D. É uma representação no 2D. A gente entende, é uma ideia que passa. Não através de palavras, né, através do desenho, da cor, mas não passa uma visão. Né? Ele não passa uma imagem que, pelo visual, ela informa. Né? Que é o que vai acontecer com o ilusionismo pictórico já depois do Renascimento, a partir da Alta Renascença, do Barroco e hoje da fotografia. Né? Você vê a foto, a não ser que elas tenham sido alteradas em Photoshop, como pode acontecer, mas então você confia na foto, a foto te dá uma informação visual daquilo, num determinado ponto de vista, num determinado momento, num determinado instante. Né? Mas aqui a gente tem, não é, com as linhas, então uma coisa básica, né?
essas grandes linhas que fazem assim o espaço, né, para baixo é mais perto, e vai subindo, subindo, quanto mais simples, mais distante. E aí uma regra básica, o que está perto, mais para baixo, grande, o que está mais longe, pequeno. Isso daí já é perspectiva, mas não é a perspectiva científica, a perspectiva do ilusionismo pictórico vai surgir aqui. Né? Aqui o outro, né, exemplo, é uma... Eu acho que isso daqui é uma pintura, eu não tenho certeza. Então, vejam, né, aqui, obviamente, como é... Porque para quem vai criar a obra, isso daqui, você imagina o que vai entrar, o que vai entrar na imagem e tal. Então, você vai fazer uma composição. Composição são os elementos que entram, né? Então, aqui a gente vê que o elemento principal é o ícone, aqui é a figura. Né? A figura está feita como? Toda a partir de linhas de contorno. A linha de contorno é uma coisa fundamental. Só que, com o desenho 3D, além da linha de contorno, vai surgir uma outra forma de desenho, que é através da mancha, da sombra, da achura. Né? É uma outra coisa que aí vão se introduzir, inclusive, outros meios para o desenho, como carvão, né? Mas aí já é uma outra coisa. Aqui nós estamos a visão 2D, em que a linha de contorno é fundamental, a cor simbólica, então vai se escolher as cores para definir claramente, não é? Essas cores, elas podem ser, são simbólicas, mas seguem um certo naturalismo, né? Seguem mais ou menos de acordo com a natureza. Então, por exemplo, aqui a água, então é azul, mas também aqui em cima o céu também é azul, é o mesmo azul, não é? Isso daqui, para ser terra, né? Então já é um ocre, e assim por diante, né? Mas é claro, né, que isso tudo aqui é representação, são ideias transpostas para a visão, né? Então, para mostrar aqui a moça a geisha carregando lá o balde, que ela foi pegar lá no rio, né? Aqui está o algo do rio, então tem ela, e tem uma paisagem que tem o rio com a paisagem do rio, né? Aqui, ó, olha só, como isso daqui está longe, distante, né? As figuras aqui são muito menores do que ela, né? São aqui mais ou menos do mesmo tamanho, né? Essa noção da perspectiva, que o que está distante é menor e mais para cima, né? Ó, a base dela, desses aqui, é lá para cima, né? Já perto do olho dela. Já a base dela é aqui embaixo, perto do nosso pé, né? E essas coerências de tamanho, isso não tem importância. Se vocês forem reparar, isso daqui é um rio que está passando, e aqui tem uma ponte, embaixo da ponte estão passando os barcos. Né? Aí os barcos é tão pequenininho que não poderia ser. Como é que a mulher está enorme aqui, tem esses barcos lá? Mas é porque ele está usando o mesmo recurso, está distante, tem que ser pequeno. Né? Pequeno, e aí para dar o espaço. Né? Então, isso não é de acordo com uma experiência visual. Isso é todo um conhecimento que você adquire fazendo na prática, pensando, experimentando. Né? Isso é o desenho. E continua, o desenho 2D ele continua sendo importantíssimo, fundamental, em inúmeros a parte de arte, né? A criação de... por exemplo, né, criação de estamparia, criação de tecidos, criação de papel de presente, né? Aqui não se usa, mas em outros lugares, papel de parede, né? Como também na criação de cartaz, na criação de programação visual, etc. Né? E aí, eu tenho que correr um pouquinho, né? Deixa eu aumentar aqui. A mesma... Deixa eu aumentar. Então, a mesma coisa aqui quando vai ser a imagem, né? Vai narrar, vai contar
uma história, vai traduzir em imagens um texto quando entra no ambiente. Então, vocês reparem, no ambiente, isso daqui é chamada perspectiva isométrica. Sempre, o ambiente é criado com horizontais, verticais, e as diagonais, elas são sempre paralelas. E é a partir dos ícones, né, quer dizer, das figuras, é que praticamente se constrói o espaço. Né? Então, aqui você tem os ícones, né? Os ícones, é maravilhoso, né? Como passa a ideia de movimento, de posição, né? De atitude. E como é que é construído esse espaço? Isso daqui já é uma pintura sobre seda. Vertical, horizontal. Vertical, vertical, horizontal, vertical. E aí, para dar ideia de profundidade, né, lá no que seria a base da parede, porque com isso aqui, olha só, vertical, horizontal e uma diagonal, você cria essa noção de espaço 3D no plano. Tá? Isso o Giotto também, na Idade Média, também já sabe. Lá os pintores ilusionistas gregos também já sabiam. E aqui eles também sabem. Mas, além disso, aí a coisa fica complicada. Além disso, o que se consegue é isso que todas as diagonais são paralelas. Então, isso passa uma boa ideia. Olha só, outras diagonais lá atrás, também paralelas. Né? Porque isso aqui atrás, isso daqui não é para ser visto como se fosse um quadro, não. Isso daqui é uma porta que se abre, como aqui dentro tem o assoalho, aqui tem o piso lá da varanda que vai dar para uma paisagem. Então, você olha, primeiramente, ela toda plana, né? E ela é bidimensional, é 2D. Mas, à medida que você se concentre, vai observando, então você entende, né? E a cor, né, é utilizada, são poucas cores, são poucos recursos, ela é essencialmente simbólica, né? Por exemplo, todas as figuras, elas são brancas, né, da mesma cor, mas para dar uma ideia de luz, de luminosidade, não é? Já tem um pouco de claro escuro. Né? Então aqui vamos assim já um pouquinho mais rápido. Né? É mesmo, isso daqui é a visão 2D, não é ainda a 3D. Com a visão 2D, a imagem, né, pode passar essa noção de tridimensionalidade, né? Ou seja, a narrativa visual ela enriquece, né, em que numa única imagem aqui tem toda uma história contada. Né? À medida que você possa identificar pela roupa, né, pelos acessórios, quem são essas pessoas, né? E ainda mais que vai ter um título, vai ter a obra tem um nome que é tipo uma chave para você associar com uma narração, né? A visita não sei de quem, né? O encontro o conto de fulano com fulana, né? O nascimento, a festa e tal, né? Então, aqui o 3D entra no 2D. Isso daqui é um detalhe dessa grande pintura em que, né, você tem toda uma história que envolve aqui tem um rio, vamos aumentar aqui novamente. Né? Aqui tem um rio, olha só, o rio vem por aqui, ele vai até aqui, aí desaparece ali, né?
Aqui tem umas casas, inclusive, né, não tem importância que essa casa aqui desapareça, assim, né, porque para poder desenhar a árvore, então não dava para desenhar a casa. E o importante é tudo ser muito claro, é não ter confusão, é você entender. O importante aí, na visão 2D, é o audiológico, é a história. Né? É a língua falada, é a língua escrita. E o visual é um auxiliar. Né? O visual ele vai trazer a mais para os sentidos, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, vendo, você vai sentir o coração, vai trazer emoção. Né? Aquela emoção que né, não consegue ser transmitida, por exemplo, pela escrita. Né? Pela oralidade, você pode, através da interpretação de quem está falando, na oralidade, passa uma emoção. Né? Isso é muito importante, daí a importância do ator. E daí o ator também ser ilusionista. O ator faz o ilusionismo. O ilusionismo, né, é o ilusionismo do teatro, que, aliás, ele surgiu na Grécia junto com o ilusionismo da pintura. Né? Então, aqui tem um ilusionismo, mas que não é um ilusionismo científico, tem um ilusionismo de espaço 3D, dentro da visão 2D, o que a visão 2D pode fazer, o conhecendo o plano, como tratar o plano, como usar as técnicas, né? E isso coletivo, porque isso é passado de geração para geração, são os poetas, pintores, têm uma importância enorme nas cortes, né? Nas cortes feudais, imperiais, na cultura japonesa. Né? Isso daqui é um biombo, né? A pintura de seda serve também a biombo. Então dá para ver, né? Aqui tem um barco, uma invasão, então toda uma história, as proporções são para você ter uma boa noção, uma ideia, não quer nada dizer que isso tem a ver com a realidade. Né? Aqui, vamos diminuir, uma outra paisagem, essa é mais espetacular. É uma paisagem, né? É super espetacular, assim, né? Então, aqui é rio, o preto, né? E isso é muito importante para quem vai trabalhar com poucos recursos, né? Com poucos meios, para certas coisas isso é fundamental, é mais importante, não só por questão de preço, não, mas questão realmente de escolha, de opção, né? Então, aqui, né, com o preto, né, que é o amarelo, o vermelho, pouquíssimas cores, né? A gente tem toda uma história que envolve aí aqui a cidade, aqui o rio, o porto. Né? A mesma coisa para as figuras, para os ícones. Né? Hoje, eu conheço muito pouco da cultura mangá, né? Mas a origem, hoje é um grande sucesso, né? O desenho japonês, vem aí dessa arte aí. Né? Aqui digamos, o retrato, e não é um retrato no sentido que que vai se atribuir, não é um retrato no sentido realista, mas é um retrato. Né? E o realismo ele se aparece com o ilusionismo. Mas já há é possível um certo realismo, mas é interessante, né, você notar como as proporções, né, mas isso não tem importância. A figura não parece que está achatada. Né? O importante é passar a ideia bem, essa ideia que você está contando. Então, né, aqui é uma figura importante, que está sentada, pela coisa, sentada, né? Essa mesma coisa, ó, horizontal é diagonal, para estar e paralela, né? Aqui a gente entende que isso daqui é uma cortina, né? Aí lá atrás você entende pela semelhança, né? É uma montanha.
né? E como lá para branco você imagina que está. Né? E ainda tem aqui o palácio, né? Se você está aqui atrás, olha só. E aí o palácio, aqui a figura é bem grande, o palácio é pequenininho, né? Então, se você concentra, começa a interpretar, inclusive essa imagem ela se transforma, você começa a ver de outra forma. O seu olho dá profundidade à imagem que ela não tem de fato, né? Que vai ser diferente da imagem ilusionista que vai surgir com o Renascimento. Vamos aqui o zoom. Isso daqui é um retrato muito bonito. É muito bacana, eu acho, né? Assim, por exemplo, né? A folha plana é tudo tom sobre tom, a variação das cores, tem um pouquinho de claro escuro no rosto, né? É característico da visão bidimensional, né? Que você segue certos esquemas para criar os ícones, criar as figuras, né? De tal forma que, pelas características, pelo tamanho, pelos acessórios, você distingue as figuras. Mas, e pela posição, e aí a variação, isso é todo um estudo que tem, né? Como é que porque o que é a sobrancelha? É uma linha, o que é coisa daqui? Tudo aqui são linhazinhas. Como é que você usa, inclusive para expressão de raiva, de coisa? São, né? A pintura e a xilogravura na China e na Índia, na China e no Japão, elas se desenvolveram juntas com a poesia, com a escrita, né? Então, os artistas, eles são também educados na audiologia, na poesia. E o objetivo além de, vamos dizer, de algumas lembranças, né, digamos, de memória, registro, as imagens, elas tinham como mesmo sentido do poema, da poesia, né? Então, o pintor, o poeta, ele ia para preparar um poema, preparar uma pintura, então ele ia se inspirar na paisagem, sempre entra a paisagem é muito importante, que aí eles vão trazer depois para o público, numa reunião, numa festa, né, numa cerimônia, essas ideias, esses pensamentos, né? Então, agora vamos aqui para os vasos gregos antigos, que são, né? Então, é uma pintura porque não é só o contorno, o desenho, né? Realmente a cor, mas só usa duas cores. E aqui é transposto, né? Apesar da superfície não ser plana, mas são as mesmas regras do plano, né? Transposto como um plano. E a cerâmica, vocês sabem. @UFRJ. Alô? Os cursos. Hã? 2. Enéas de Medeiros Vale Docente. Isso, Maria, o que que eu... A1 PPS 2021. O que o Paró entrou aqui? Página inicial. Ih, entrou Os aqui. cursos. Entrou Graduação. Não sei, entrou aí uma auxiliar chata que eu não entendi. História da Arte 1 PPS 20. 2. Pera lá, gente, o que foi que eu mexi aqui? Nenhuma imagem foi encontrada nesta galeria. Adicionar imagens. Arte japonesa, pintura e xilogravura. Você acessou como Enéas de Medeiros Vale Docente sair. Eita! PPS 2021. E olha só, me entrou aqui. Vocês têm uma ideia como é que eu faço, gente, para sair dessa? Entrou aqui uma auxiliar que eu não estava pensando. http://www.nesse.ufrj.br. Deixa eu pegar a Suporte.ava